Glórias a Deus, que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos amados. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração, de adoração, uma noite tão especial, onde estaremos também celebrando a ceia do Senhor, e queremos dar boas-vindas também aos irmãos que estão conosco pela internet. Que Deus abençoe a sua vida. Quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento, e pega a sua Bíblia também e abra no Salmo de número 29. Nós iremos fazer leitura deste lindo Salmo, Salmo de número 29. Você pode tanto abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo também. Eu preciso da tradução NAA, tá bom, gente? Por favor, me ajudem com essa tradução, por favor. Salmo 29, irmãos, nós vamos ler este lindo salmo, e eu quero ouvir a voz da igreja na leitura deste salmo. Como nós iremos fazer? Os homens comigo iremos ler os versículos de número ímpar, as mulheres os números pares, amém? Entenderam? Vamos ler para a glória do Senhor este lindo salmo da palavra do nosso Deus. Pronto aí, gente? Precisava só de uma tradução, senão os irmãos vão se perder. Eu vou ler numa tradução e outros vão ler em outras, né? Exatamente este. Obrigado, irmãos. Juntos, homens, dê ao Senhor, ó filhos de Deus, dê ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o límeno saltar como um bezerro, e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer os desertos de Cádiz.
A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. Todos juntos, irmãos, verso 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos diante deste Deus, Deus maravilhoso que abençoa o seu povo com paz. A voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor, quando fala, nada e ninguém resiste. Senhor, nós adoramos a Ti, reunimos como igreja para adorar ao Senhor. Estamos aqui reunidos porque o Senhor nos alcançou, pela voz do Senhor que falou em nosso coração. A voz do Senhor nos atraiu a este lugar, a voz do Senhor tocou o nosso coração, o Senhor falou aos nossos ouvidos, sussurrou em nosso coração, e temos a plena certeza que nessa noite o Senhor continuará falando em meio aos louvores, em meio à proclamação da palavra, em meio à comunhão, em meio ao partir do pão. Senhor, nós desejamos ouvir. Eis aqui os teus filhos nessa noite, para adorar e exaltar a Ti. Nós declaramos que o Teu nome, Jesus, seja centralizado neste lugar. O nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor nessa noite com uma alegria e exaltar a Ele, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus aqui, Senhor. Nós desejamos a Ti, presença santa. Entra tudo aqui, a Tua casa está pronta. Estamos esperando pra Te encontrar. Brilha com Tua glória e nos envolva com Teu fogo. Vem e toma o Teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o Teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o Teu reino.
és um Deus soberano, Deus. Hosana nas alturas, Deus soberano, Deus poderoso. Nós invocamos o Teu nome, nós adoramos a Ti, Senhor, e declaramos a Ti a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso amor, a nossa vida a Ti, Senhor, nós entregamos. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Tu és o nosso Rei, Jesus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Exalte ao Rei, o Rei que vive, o Rei que voltará. Amém, igreja? Esse é o clamor da igreja, o clamor da noiva do Cordeiro. É o seu, nosso clamor. Amém, queridos? Antes de você se assentar um instante, eu vou pedir para você já comentou quem está do seu lado? Você já deu um aperto de mão, um abraço? Deu a graça, o ar da graça de um sorriso alegre? Como é abençoador estarmos juntos, meus queridos irmãos. Podemos compartilhar da mesma fé, do mesmo propósito, no mesmo amor. Deus abençoe você que nos acompanha pela internet, que a graça do Senhor Jesus te abençoe, te alcance, transborde sobre você e sua família, em nome de Jesus. Isso, pode se acomodando um instante. Glória a Deus. Hoje é noite de festa, igreja, noite de celebração. Nós estamos espiritualmente pensando assim, sentados à mesa do Cordeiro. Vamos celebrar a ceia do Senhor após a palavra. E como é gostoso, como família da fé, a gente fazer isso juntos. Isso é muito bom, isso é abençoador para o nosso coração. Que bom que você veio. Mas eu quero agradecer em especial a quem nos visita pela primeira vez. Nós temos pessoas que sempre voltam, sempre retornam, nos dá a alegria de estarmos juntos num culto ou outro. Talvez seja o teu caso, mas nós temos também pessoas que estão aqui pela primeira vez. Não vou pedir para você se manifestar, fique em paz, tranquilo, mas saiba que nós oramos por você e desejamos que você tenha um culto abençoado, que você possa verdadeiramente ser tocado pelo Senhor, ouvir a voz do Senhor nessa noite. Mas você que está aqui pela primeira vez, nós pedimos, não saia daqui de mãos vazias. Nós queremos te dar uma lembrança. Ao final do culto, por favor, se dirija aos irmãos que estão ali bem caracterizados no hall de entrada, ou ali no balcão de formação ali atrás. É só você dizer, eu estou aqui pela primeira vez, e eles vão te entregar uma lembrança, com muito carinho, amor e gratidão. A igreja entende assim, amém? Graças a Deus. Queridos, quero rapidamente reforçar aqui alguns avisos, como nós teremos aí a partir desta semana, a saber, o Fruto Maduro, que é a rede tão especial da terceira idade, para outros, ou para tantos, a melhor idade, não é? Então, o Fruto Maduro vai se reunir nesta quinta-feira, às 14 horas, e é, como você que vem sabe, é muito gratificante, celebrativo. Essa galera é animada, viu? Então, se você tem 60 anos ou mais, e você tem disponibilidade para estar, você mulher, você homem, você é convidado a estar aqui. Não se sinta, não se acanhe, tá bom? É prazeroso, é enriquecedor, é animador, é celebrativo. Tenho certeza que vai ser abençoador para o seu coração. Então, Fruto Maduro, a partir das 14 horas, desta quinta-feira, dia 5, queridos. Quero chamar agora a atenção dos casais. Tem casais aí? Amém? Olha aí, ó, casa cheia de casais. Nós teremos um encontro especial, primeiro encontro, o primeiro culto da Rede Casal neste ano, e nós vamos aí no dia 14 de março, queridos, às 20 horas, no sábado, estarmos aqui para celebrar a Jesus. Eu já ia falar celebrar o casamento, né? E não deixa de ser isso. Nós vamos ter a participação
muito especial do pastor Pedro Leal, lá de Londrina, já é da casa praticamente, o pastorzão que sempre nos abençoa aqui com sua ministração, que é poderosa, enriquecedora da palavra de Deus. Então, casal, não deixe de participar, aproveite, já se programe, e é necessário fazer inscrição. Então, se você tem disponibilidade, você quer vir, mesmo que você não esteja com o seu cônjuge aí, você precisa confirmar ainda, mas pela fé, já garanta a sua vaga. Não que tenha vaga limitada, mas nós precisamos saber quantos virão, tá bom? Para nos organizarmos, não tem custo, é apenas necessário dar o seu nome, o nome do seu cônjuge, o nome do casal. Então, ao final do culto, você pode já se antecipar ali no balcão e dar o nome de vocês para virem, ou durante a semana se organizando melhor, tá bom? Último aviso, meus irmãos, é que no dia 22, no domingo dia 22, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, nós teremos a nossa Assembleia de Prestação de Contas, como Igreja Presbiteriana Independente, seguindo nossa organização, estrutura eclesiástica, nossas normas, leis internas da igreja. Nós então teremos a prestação de contas, queridos, através da Assembleia. A Assembleia nada mais é do que os membros professos da igreja se reunindo com quórum, presença, para então saber e ter clareza de como está a situação financeira da igreja. Isso é importante, é muito relevante que você, membro desta igreja, faça parte disso. Então já se prepare para o dia 22, nos 2 cultos, nós estaremos assim procedendo com a Assembleia. Vamos ter os cultos normais, tá certo? Mas brevemente, bem objetivamente, depois apresentaremos aí a prestação de contas. É importante que você venha, não falte, tá certo? Nós precisamos do quórum, e você, membro desta casa, é tão importante quanto, tá bom? Mas você que nos visita, pode participar também, tá certo? Porque vai ser aberto, é um culto, nós estaremos aqui publicamente celebrando ao Senhor Jesus, e não tem problema nenhum você fazer parte disso. Pelo contrário, com certeza vai ser uma alegria estarmos juntos também. Amém, igreja? Quero lembrar que hoje nós estamos na ceia, e como culto de ceia nós temos a alegria da participação das crianças, não é? A Rede Kids tem um fôlego, não é? Um abastecimento, um refrigério aí para também serem ministrados, estarem aqui firmes juntos, firmes e fortes. E com isso as crianças estão conosco também. Tem criança aqui? Cadê a criançada? Tem criança? Olha aí, faz um barulho aí, criançada, dá um alô, fala oi. Olha só, gente, que bênção, criançada em peso aí. Gente, nós vamos celebrar Jesus agora com uma canção, e nesta canção eu quero convocar as crianças e também os irmãos para a gente celebrar o Senhor com o nosso louvor financeiro. As crianças terão a alegria de trazer as moedinhas aqui no cofre missionário, para de fato abençoar irmãos e irmãs que nós investimos no campo missionário. Nós abençoamos. Esta igreja é uma igreja missionária que abençoa a missão fora, não só no Brasil, mas fora. E estas ofertas, elas são destinadas unicamente para isso. Então encoraje seus filhos, encoraje seus pequenos a ofertarem. Este é o momento. E eu quero convidar você a ficar em pé enquanto cantarmos essa canção. Vou pedir para você que faça isso com alegria, com tranquilidade. Você que nos visita, fique à vontade para participar disto ou não, mas nós fazemos isso com alegria e gratidão a Deus, porque tudo é dele e tudo é para... Amém, queridos. Vamos fazer isso enquanto nós cantarmos e celebrarmos ao Senhor em nome de Jesus. Vamos lá.
teu nome, Deus. Exaltado tu és, Deus vivo, soberano, e no nosso meio está. Esse é o nosso Deus que é soberano. E nós podemos nos alegrar por poder participar do corpo de Cristo, por poder ser parte desse povo, desse Deus. Que você adore ao Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Comece a elevar a sua adoração ao trono. A sua adoração, abra os seus lábios e adore ao Senhor, e exalte ao Senhor com toda a intensidade da sua alma, com toda a intensidade do seu coração. Ah, Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos, Espírito Santo de Deus. A ti a honra, a glória, a adoração, o poder, o domínio, tu és exaltado, Jesus. Nós damos a ti a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso louvor, Deus. Como é bom poder estar em tua presença, como é bom ser seu filho, Jesus. Como é bom te exaltar, Senhor, como é bom te adorar, Jesus. Santo tu és, Deus. Aleluia. Glórias a ti, meu Deus. Nós te adoramos, Jesus. Santo, santo, santo. Jesus.
Senhor, digno de adoração. Exaltado é teu nome, Senhor. Exaltado é o seu nome nas alturas. Exaltado é o seu nome sobre a terra. Exaltado é o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Digno de honra, digno de glória. Santo, 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 santo. Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Tu és santo, santo é o Senhor. Adoração, Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja para sempre o nome do nosso Deus. O Senhor é a nossa salvação. Glórias a Jesus, glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza, meus irmãos. Glórias a Deus. Deus continue abençoando nossos irmãos, a equipe Ministério de Louvor, sempre com unção, graça do Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero chamá-los para estar conosco na próxima terça-feira, onde, com a permissão do Senhor, iniciaremos uma nova série de mensagens com este tema, Jó, a fé que permanece. Eu tenho certeza que você sairá edificado e a palavra há de trazer um entendimento, uma compreensão, que eu creio que iremos ter uma percepção, segundo a palavra de Deus, sobre um olhar com relação às circunstâncias da vida. E eu tenho certeza que será edificante, será abençoador, encorajador, e eu encorajo você tanto a vir e convidar também outras pessoas a estarem conosco na terça-feira, noite da esperança. Quero chamá-los neste momento, irmãos, nós vamos à palavra do nosso Deus, iniciaremos a partir de hoje também uma nova série de mensagens com este tema Calvário. E eu encorajo você para pegar a sua Bíblia e abra, por favor, nós iremos ler o capítulo de Mateus e também outras passagens, outras referências bíblicas. Mateus no capítulo 27, Mateus no capítulo 27, verso 32. Eu quero, irmãos, falar nessa noite sobre o caminho para o Calvário. O Calvário é um lugar onde tudo mudou. Calvário é o lugar onde Cristo foi crucificado. Há algumas traduções vai dizer o Monte da Caveira, que era conhecido historicamente, mas o significado maior quando se fala do Calvário é o lugar onde a justiça de Deus e o amor de Deus se encontraram. Exatamente lá no Calvário, onde Deus cumpriu a sua justiça e também revelou o seu amor. Calvário. Eu quero nessa noite falar, meus irmãos, sobre o caminho para o Calvário. Eu quero ler com os irmãos o verso 32, porque neste cenário de sofrimento em que Jesus está levando sobre os seus ombros a cruz, como sinal de maldição, de alguém que foi culpado, e até mesmo digno de morte, cruel, fria e terrível, como assim era o condenado naquele tempo, segundo as leis de Roma. E Jesus, ele estava sofrendo desde o jardim do Getsêmani, onde ele ali estava orando com tanta intensidade e fervor,
que o seu suor reverteu até mesmo em gotas de sangue. Ele foi humilhado, rejeitado, cuspiram nele, sobre a sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos. Ele foi açoitado, e ele agora está no percurso, no caminho para o Calvário. Era como um ato também de humilhação naquele tempo, em que o condenado levar sobre os seus ombros a cruz, o instrumento da sua morte. E assim, Jesus ele se encontra neste percurso de dor, e a cruz pesa bastante, pesa muito, tanto pela condição física do mestre, que já estava muito cansado, sofrendo, mas a cruz estava muito pesada numa perspectiva espiritual. Por quê? Porque o peso da cruz é o peso do pecado. Jesus ele não levou sozinho a cruz, no momento ele precisou de ajuda. E neste momento entra em cena um personagem poucas vezes notado na passagem, na palavra de Deus, este homem chamado Simão Cirineu. Cirineu, preste atenção, quero esclarecer, não é o sobrenome, mas é a cidade de onde ele veio, tá certo? Só para esclarecer isso. A cruz estava pesada, como eu disse, o pecado ele traz muito peso. O pecado é pesado demais. E Jesus estava levando ali os nossos pecados de toda a humanidade. Então, imagina o tamanho, o peso daquela cruz aos ombros do justo, do Filho de Deus, levando sobre si. Dito isso, irmãos, vamos entrar um pouco neste versículo e entender como entra em cena a história deste homem que também teve a sua história transformada pela cruz. Leiamos, irmãos, o verso 32, depois nós iremos também compartilhar outras referências ainda no Evangelho. Ao saírem, encontraram um cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Observe bem, irmãos, outras passagens, como nós iremos ler em Marcos e Lucas, também traz a mesma narrativa, só com algumas ênfases, em alguns pontos específicos. Isso não anula o entendimento, não há uma contradição, mas há uma ênfase em alguns detalhes. Por exemplo, se você observar em Marcos, no capítulo 15, verso 21, vai dizer que o obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Aqui, Marcos, ele narra, dá a entender que os filhos de Simão eram também conhecidos por parte da igreja. Esses homens, esses jovens, tanto Rufo e Alexandre. Vale você observar este detalhe, porque depois nós iremos aplicar algumas lições tão importantes. Agora em Lucas 23, verso 26, traz também alguns detalhes, umas ênfases sobre essa passagem, esse mesmo cenário. E enquanto conduziam, eles agarraram um cirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que ele levasse após Jesus. Oremos, irmãos. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor ilumina nosso entendimento, Senhor. Traga-nos clareza da revelação da Tua palavra, Pai. Oramos, Senhor, venha aquietar nosso coração, que nada absolutamente venha nos distrair, mas que a Tua palavra ela continue fluindo, movendo os nossos corações, edificando, fortalecendo. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, só para esclarecer melhor, quando essas narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, a ênfase está sobre o evento, e Marcos, o intuito é falar sobre as pessoas inseridas no evento. Traz uma ênfase sobre tanto a Jesus, obviamente, mas também sobre Simão
e os seus filhos. E o mais detalhe, que ele estava vindo do campo. A ênfase de Lucas tem um significado espiritual, que traz uma ênfase sobre o chamado de Jesus ao discipulado. Como podemos ver no final deste versículo, e puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros, para que o levasse após Jesus. Isso é uma chamada para o discipulado. Tome a sua cruz e siga Jesus. Ele havia feito este convite em outra passagem, conforme Lucas, no capítulo 9. Há 3 compreensões também nessa passagem, queridos. Historicamente, traz uma compreensão que Simão, ele foi obrigado pelos soldados. Os romanos tinham autoridade para delegar ou impor a quem quisesse a qualquer serviço braçal. Eles tinham essa autoridade, a lei o protegia e eles poderiam designar para que os judeus servissem de alguma forma. E tantas pessoas que havia naqueles dias em Jerusalém, Simão foi escolhido para este momento tão profundo, especial, de participar deste ato ao ajudar Jesus a levar a cruz. Há um sentido teologicamente que nos traz o seguinte entendimento, que Simão se tornou o símbolo do discipulado, que segue Cristo e carregando a cruz, conforme dito em Lucas. Há também outra compreensão, numa perspectiva cristologicamente, que Jesus carrega a cruz do mundo. Simão carrega a cruz de Jesus. E isso traz logo a compreensão, mais uma vez, sobre a ênfase do discipulado, que o discipulado carrega a sua cruz atrás dele, atrás de Jesus. Diante dessa compreensão, queridos, o que nos chama bastante atenção é que naqueles dias em que Jesus ele foi crucificado, estava para celebrar a Páscoa. Estava para celebrar a Páscoa. Este homem veio pelo menos de 1.200 quilômetros de distância a Jerusalém, que era a sede, era o centro da adoração. Era se oferecido ali em tempo de Páscoa, uma das festas tão importantes para os judeus, adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor. E este homem e tantos outros milhares de judeus, havia milhões de pessoas. Então muitos destes se acampavam em lugares na região, no campo. Eles levantavam-se de alguma forma, alguma maneira, para ficarem hospedados, armavam tendas, e era a maneira que eles conseguiam se hospedar para passar esses dias de adoração ao Senhor em Jerusalém. O que nos chama bastante atenção e faz refletir, irmãos, se somos nós que encontramos a cruz ou é a cruz que nos encontrou no caminho. Porque a vida de Simão, ele estava vindo do campo, e todos os dias ele ia para o templo, ele já estava sendo de alguma forma uma rotina, e de repente, algo inusitado acontece. Ele não sabia até então da crucificação de Jesus. Ele se depara com esse ocorrido, com esse acontecimento. A pergunta que nos faz refletir é: foi Simão que teve um encontro com uma cruz, ou foi proporcional um propósito de Deus para levar Simão a este encontro? Será que partiu de quem a iniciativa? Exatamente naquele momento, para que Simão fosse encorajado de alguma forma a levar a cruz de Jesus. Quem se deparou no caminho de quem? É claro, é fato, que foi a cruz que o encontrou. Sabe por quê, irmãos? A primeira coisa que nos faz entender, porque essa também tem a ver comigo, tem a ver com você. De alguma forma, irmãos, a cruz nos encontra em nossa caminhada. A cruz nos encontra em nosso caminho. Dificilmente alguém passará nessa vida sem ter pelo menos oportunidade de um encontro com a cruz. E quando fala da cruz, por favor, não entenda no sentido literal, como fosse uma cruz, mas ao entender que a cruz significa o que? A expressão do amor de Deus. A cruz significa o amor encarnado em Cristo, a mensagem do Evangelho.
Simão, ele teve um encontro diretamente com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era um dia em que mudou a história deste homem, e nós iremos compreender daqui a pouco algumas lições. Ao saírem, encontraram este homem, aquela multidão, e Jesus carregando sobre os seus ombros a cruz, e depara com este homem, que ele foi constrangido, algumas traduções vão dizer, ele foi constrangido a levar a cruz de Jesus, constrangido. Querido, quando você teve um encontro com Jesus, certamente você estava num momento de angústia, ou pelo menos uma convicção dos seus pecados, e foi constrangido pelo amor de Deus, ao estar diante da cruz, ou seja, ao saber que o amor dele cobriu todos os nossos pecados. Somente aquela pessoa que chegou diante de Jesus, ao sentir condenado, sentir a culpa e ouvir a mensagem, mas saiba, Ele levou sobre si a nossa culpa, Ele levou sobre si toda a condenação, nele somos perdoados, nele temos a redenção. Quem não se constrange com essa mensagem, irmãos? A saber que Ele continua nos amando, apesar de tantas tolices, da ignorância, de nossas falhas. Isso é um amor constrangedor, irmãos. Como nos constrange. A melhor maneira da igreja constranger o mundo é amando. A melhor maneira de você tratar alguém que te ofende é amando ela. Isso é constrangedor, irmãos. Constranger em amor. Porque toda aquela pessoa que teve um encontro com a cruz, que de alguma forma foi revelada essa mensagem da cruz, foi constrangedor, irmãos. Você se sentindo culpado, condenado, e alguém seja, a mensagem para você é perdoado, e nele, você se arrependendo, e crendo nele, e se render a ele, você ainda é chamado de filho. Irmãos, isso não é constrangedor quando não entende a mensagem, mas irmãos, que mensagem que nos constrange. E Ele nos restaura, por graça, misericórdia. É um amor constrangedor, irmãos. Quando olhamos para a cruz e percebemos o amor de Cristo e experimentamos este amor, irmãos, realmente nos constrange. E como realmente nos constrange, o que nos faz compreender, irmãos, que a cruz sempre intercepta a nossa rotina de alguma forma. Era um homem comum, não havia uma expressão religiosa de Simão, não havia sequer um homem tão relevante, era um homem comum, era o ordinário, e a mensagem do Senhor sempre chega na hora certa, em lugares que nós nem imaginamos, irmãos. Repito, todas as pessoas têm a oportunidade de alguma forma ter um encontro com a cruz, de ouvir a mensagem de um Deus que esvaziou da sua forma de Deus e assumiu a forma de servo e se esvaziou. Todas as pessoas que têm oportunidade, queridos, tenham também uma decisão: ou rejeita ou se rende a Ele, ou se rende ao Senhor. O que nos faz compreender, além que a cruz nos encontra no caminho da vida, irmãos, que a cruz não é obrigação, é convocação, é uma convocação. Ainda que Simão foi imposto sobre ele, forçaram, obrigaram a carregar a cruz, ele foi obrigado. Por um momento poderia dizer que foi um vexame, porque ali estava sendo para o sacrifício, ou melhor, para a crucificação, um homem condenado, um homem culpado, e de repente você é constrangido, ou uma imposição de você ajudar a levar o instrumento da morte dele, alguém que estava levando uma culpa, mas sabemos que a culpa não era de Jesus, ele estava levando a nossa culpa ali. Por um momento foi uma certa obrigação. E saiba de uma coisa, isso nos faz entender também a nossa vida, queridos. Eu e você estamos movendo ou vivendo a nossa fé por obrigação ou por convocação. Uma convocação do Senhor.
ao entender que Cristo nos salvou para vivermos para a glória dele, e isso não é um peso, isso não é uma obrigação. No entanto, talvez algumas pessoas ainda entendem que servir a Deus e obedecer é uma obrigação, que orar é uma obrigação, que dar o dízimo é uma obrigação, que estar em um culto uma vez ou duas vezes por semana é obrigação. Queridos, isso não agrada o coração de Deus. Nada que nós podemos fazer a respeito de Deus em forma de obrigação. A nossa fé não deve ser movida por obrigação, mas por convocação. É uma convicção, ainda que no momento, o primeiro momento pode ser uma obrigação. Eu tenho que fazer isso, né? Tem. Isso também, né? Também. Isso agrada a Deus? Agrada. Então tem que fazer, né? Tem. Mas o processo é que gere uma convicção, uma conversão, que te dê prazer em servir a Deus. Um prazer. Porque uma pessoa que é somente forçada a obedecer a Deus, isso não reflete nada a sua vida espiritual. Saiba, aqui há muitos filhos e adolescentes, algumas crianças. Eu tive também algumas relutâncias quanto ao início da caminhada da minha fé, muito pela vontade dos meus pais de me levar à igreja, tanto a mim e os meus irmãos também. E realmente, durante um tempo, foi muito por obrigação. Mas tem que ir, tentava negociar, fazia corpo mole, dava desculpa, mas não adiantava. Tanto meu pai e minha mãe eram firmes, e hoje eu louvo a Deus por isso. Tentava burlar, e era tão obrigado de alguma forma, porque tem que levar, cadê a Bíblia? Tem que levar, né? Aí vinha a cobrança, está lendo a Bíblia? Não, então lê, aprenda sobre Deus. Já orou? Não, então ore. Tem que orar, né? Por um tempo foi obrigação, até em um dia, em que eu ouvi uma palavra, vinda da parte de Deus, através da boca de um servo do Senhor, aliás, de uma serva de Deus, que fluiu do altar, e foi como uma flecha no meu coração. A mensagem foi simples e direta, a mensagem foi bem clara, da seguinte maneira: filhos, por mais que os seus pais o amem, mas o dia em que Deus chamá-lo para o céu, eles não poderão levar vocês. Essa mensagem me impactou tanto, e ela até hoje arde dentro de mim. É como se fosse ontem, eu ouvi isso, irmãos. Ali começou a remover a cegueira, porque até então eu estava muito confortável na sombra. Para que orar se meus pais oram por mim? Para que me preocupar com o que eu faço? Porque eu estou protegido, os meus pais vão na igreja, eles oram por mim. Irmãos, foi um confronto com a mensagem da cruz. Eu entendi que a cruz ela é salvadora, mas cabe só um lá, é individual. A mensagem foi bem clara, a salvação ela é pessoal. Deus vai chamar aqueles que se renderam, que confiaram na sua graça, que renderam ao teu senhorio. E não adianta ficarmos na sombra espiritual de ninguém. Não adianta ficar na sombra espiritual de uma mãe, de um pai. Não adianta ficar na sombra espiritual de um intercessor, de uma pessoa de oração. Não adianta ficar na sombra espiritual do pastor. Não adianta ficar na sombra espiritual de alguém que tenha maturidade espiritual. É você, sou eu, que precisamos diretamente estar nosso coração rendido aos pés do Senhor Jesus. Não é por obrigação, irmãos. É uma convocação. Assuma a sua cruz, assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos aqui uma família abençoada na fé, mas cada um de nós precisamos assumir a responsabilidade diante de Deus. Isso é assumir a cruz. E olha, irmãos, quando o Senhor nos leva a compreender ou viver essa dimensão da graça dele, não torna mais um peso, é um privilégio.
Aí você entende, meu Deus, obrigado, porque pelo fato de ler a tua palavra, isso mantém o meu coração guardado em ti. A minha mente não fica vagando com pensamentos desagradáveis, não. O Senhor abençoa meu entendimento com a tua palavra. Orar não é uma obrigação, Pai, é um privilégio orar. Eu entendi, Senhor, não quero perdoar por obrigação, porque também não acontece por obrigação. Eu entendi que é uma forma de proteger o meu coração. Agora, irmãos, por obrigação, dá certas coisas? Eu tenho que reconciliar, né? Sou obrigado. Eu tenho que, declarar a paz do Senhor, porque eu sou crente, eu sou obrigado a fazer isso. Não é, irmãos, e não é assim no reino de Deus. Quando entendemos que é uma convocação, e gera uma convicção em nosso coração, uma alegria de servir ao Senhor. Alegria, irmãos, não pode ser obrigação. Concluo ainda o testemunho para fechar aqui a respeito dos meus pais. Com o tempo passei a louvar a Deus. Isso serve aqui para os filhos. Um dia, filhos, vocês ainda agradecerão seus pais por ter sido insistente com vocês de buscar a Deus. Assim como eu sou. Como me tornei grato a Deus. Como passei a ser grato a Deus. Pai, mãe, muito obrigado por ter orado por mim. De ter insistido tanto de buscar a Deus, de estar na igreja, até o dia que eu vi essa mensagem que mudou completamente, despertou meu coração, entendi, agora é comigo, eu não posso transferir para ninguém essa responsabilidade, é comigo, eu entendi, é comigo que Deus está falando, é comigo. Irmãos, o que era até então uma obrigação, se tornou prazer, se tornou alegria, contentamento na presença de Deus. E na igreja não é mais um peso, é uma alegria. Eu quero logo estar com meus irmãos orando ao Senhor e ser um dos primeiros a chegar e detestar o horário quando terminou o culto. Falei, já passou a hora. E o desejo de buscar a presença do Senhor. É isso, irmãos, quando a nossa fé não é mais movida por obrigação, onde praticar princípios não é obrigação, é prazer, é vida. É a razão da nossa fé, que nos faz entender, irmãos, quem permanece na cruz por obrigação, foge no primeiro peso. E foge, viu, irmãos? Foge no primeiro peso. Primeiro momento é abraçado na fé. Agora vamos viver a fé? Porque uma coisa é, irmãos, você abraçar a fé, você ser abraçado por uma igreja, receber a mensagem do Evangelho, receber o amor de Cristo. Agora, vamos viver essa fé? O que exige essa fé? Pesa, hein? Se for obrigação, é um peso. Se for obrigação a reconciliar, é um peso mesmo. Se for obrigação a meditar na palavra do Senhor, adorar a Ele com a sua vida, de fato, é um peso. Quem permanece na cruz por obrigação, irmãos, foge no primeiro peso, primeira prova, primeiro confronto, a primeira repreensão, a primeira correção, já se fecha o coração. Realmente a cruz escandaliza para muitos. Poucos realmente querem assumir a cruz, dizer comigo, eu vou seguir grato a este Deus que me salvou. Terceira coisa que nos ensina, irmãos meus, que a cruz de Jesus é a identificação. E obrigaram a carregar a cruz de Jesus. É uma identificação. Simão, sim, estava por um momento ali identificando com Jesus. Na verdade, era Jesus que estava identificando, tanto com Simão e também conosco. Só que tem um detalhe. Jesus estava levando ali a culpa, não a dele, a nós. A identificação é que Jesus está levando sobre si os pecados, não dele, mas os nossos pecados. Ele assumiu a dívida que seria nossa. Ele assumiu a morte, a condenação, a qual seria a minha e a sua condenação. Nós identificamos com Jesus, irmãos, no sofrimento. Identificar com Jesus é entender que tudo que eu devo fazer é somente com o propósito de identificar com o meu Senhor Jesus. A pergunta é, eu tenho me identificado com Jesus?
Assumir a cruz é identificar com Jesus, é revelá-lo. No sofrimento, eu estou suportando em amor. Nas provações, eu tenho paciência, assim como Cristo suportou a cruz com paciência. A cruz de Jesus, irmãos, é uma identificação. Nos identificamos quando assumimos uma postura como filho de Deus nessa cidade. E devemos assumir isso, eu estou identificando com Jesus. A verdade é, irmãos, se o que nós vivemos combina com Cristo. A melhor maneira de você separar ou identificar a sua vida, se é semelhante ou não à vontade do Senhor, é só você, sinceramente, honestamente, avaliar. Isso combina com o meu Senhor? Isso combina com o Filho de Deus? Uma filha de Deus, para uma filha de Deus, isso combina? Tais comportamentos, essas atitudes assim, combinam com o Filho de Deus? Isso nós devemos, irmãos, sinceramente, nos autoavaliar. Isso identifica com Jesus? Eu estou identificando com Ele quando viro a face. Eu identifico com Ele quando eu estou disposto a servir, não ser servido. Porque Ele veio para servir e não para ser servido. Eu pergunto, identificamos com Jesus no caráter de servo? Identificamos com Jesus quanto à oração? Sinceramente, irmãos meus, nós temos que levar para o nosso coração essa palavra e permitir que o Senhor venha sondar nosso coração e, sinceramente, o que nós identificamos ou não com Jesus. O que identificamos? Porque Jesus, Ele assumiu o que era nosso, para que recebêssemos o que é dele. Ele assumiu o que era nosso. O que era nosso? Condenação, irmãos. Uma dívida impagável. Jesus assumiu a nossa dívida, a nossa culpa, para que recebêssemos o que é dele. Recebêssemos vida através da sua morte. Recebêssemos reconciliação em seu nome. Recebêssemos salvação por meio dele. Cura por meio dele. Perdão por meio dele. Salvação por meio dele. Olha, irmãos, o que recebemos por meio dele. A verdade é que muitas vezes nós somos prontos demais para receber as promessas e tardio demais para assumir o peso da cruz. Promessa para hoje, oh meu Deus, me abençoa. Agora arrependimento para amanhã. Reconciliação, quem sabe um dia. Resolver a situação, eu sei, um dia eu me resolvo. Um dia eu me vejo com Deus, para amanhã. Mas as promessas para hoje, este princípio rompido, quando vai resolver isso? Amanhã. Mas as bênçãos, para hoje, e as promessas, para hoje? Não, irmãos meus, nós temos que entender uma coisa, que as promessas de Deus se cumprem através da sua palavra, quando é honrada, quando há corações dispostos a isso, queridos. O povo de Deus, muitas vezes, eu falo povo de Deus porque no ímpio não faz esse tipo de brincadeira. Já ouvi entre alguns crentes dizendo o seguinte: olha, eu quase desci da cruz. Passei por uma desses dias que eu quase desci da cruz. Isso se refere quando a pessoa quase pecou ou irou, não é isso? Ela teve uma reação e ficou no quase. Ou alguns realmente tropeçou mesmo, caiu e diz: eita, desci da cruz. E às vezes falam isso ou está reproduzindo coisas que nem isso significa. Mas o que nos interessa, irmãos, é saber o seguinte, porque há uma mensagem aqui para nós sobre o carregar a cruz. Que Simão, ele carregou a cruz, e entendemos também que é um chamado, uma convocação para seguir a Jesus, um discipulado para andar com Ele. Mas, sinceramente, você sabe o que significa? Pelo menos duas definições entre tantas outras. Mas o carregar a cruz tem um significado, irmãos, de escolher seguir Jesus todos os dias, mesmo quando isso exige renúncia. Seguir a Cristo não é um ato isolado, não é uma oração isolada,
não é um momento único, pode começar um momento único de entrega, mas o seguir, o tomar a cruz, queridos, são escolhas que nós devemos assumir todos os dias, com propósito, com finalidade de seguir os passos de Jesus, ainda que isso venha exigir renúncia, e de fato exige renúncia. A caminhada da nossa fé, meus irmãos, exige uma renúncia, exige você se aborrecer com sua própria vontade e submeter à vontade de Deus. Exige, assumir a cruz é isso, é escolher o Senhor, é pensar da seguinte maneira: o que Jesus faria no meu lugar? Ou você ir para a palavra e olhar o que Jesus fez nessa ocasião, e você olhar para a atitude do mestre e pensar da seguinte maneira: eu também vou seguir os passos dele, eu vou assumir também a minha cruz, eu vou assumir também um posicionamento para glorificar o nome do meu Senhor, todos os dias. Aquele que se guarda para o casamento, o namorado, o namorada, os noivos que se guardam para o casamento, é uma luta, não é? Para chegar puros, no altar do Senhor, é renúncia, mas somente uma razão para que isso aconteça: carregar a cruz, assumir uma cruz. Vou lutar contra a minha vontade, mas vou ter vitória. Aquele que é ansiosamente atacado por pegar um atalho, aqui é mais rápido, mas pera lá, mas não é o... Ai meu Deus, me dê paciência. Mas a maioria faz, até na igreja tem gente, mas a questão não é na igreja, não é pessoas, porque nem todas as pessoas que estão na igreja são maduras na fé o suficiente para seguir os seus passos. Entenda isso, e eu falo com muito amor, queridos. Quando nós muitas vezes justificamos e falamos: mas até fulano da igreja também faz isso, porque eu não posso. Tudo bem, mas a questão é, você olhando para uma pessoa madura que está revelando Cristo, e antes, o recomendável é você olhar para Jesus, porque por mais que nós buscamos amadurecer nossa fé, tropeçamos, somos vulneráveis, irmãos, e às vezes nós justificamos: não, mas até pessoas da igreja faz isso. Eu não devo confiar e justificar ou transferir minha responsabilidade ao dizer: pessoas até mesmo da minha família na fé fazem isso, fulano faz isso e está na igreja há tanto tempo. Misericórdia, irmãos, ore por eles e olhe para Jesus. É assumir, irmãos, escolhas todos os dias, é carregar a cruz, é uma decisão que você não abre mão, é você confrontar desejo que desagrada o coração de Deus, é você tomar um posicionamento. Há tantas coisas que poderíamos falar aqui, irmãos, uma perspectiva pastoral, mas eu falarei em outro momento sobre isso. O que significa carregar a cruz, irmãos, é viver do jeito de Jesus, mesmo quando não é o jeito mais fácil. Espero que isso te ajude a compreender, irmãos, o que significa carregar a cruz. Significa isso, é viver do jeito de Jesus, mesmo quando não é o jeito mais fácil. É do jeito de Jesus, não é simplesmente viver o certo, porque o certo está poluído. O certo hoje não está tão confiável. O que é o certo? Depende da perspectiva de muitos. Depende a perspectiva de uns sobre o certo. O certo é você revidar aquele que te ofende, é o certo. O certo é você pagar com a mesma moeda. Este é o certo. Uma perspectiva mundana, uma mentalidade que não condiz com a de Cristo. Então, irmãos, eu acredito que a compreensão que deve mover nossa vida não é o certo, o jeito certo. Qual é o jeito certo de fazer? Não é o jeito certo. Eu acredito que a afirmação é o jeito de Jesus. O nosso estilo deve ser o nosso estilo de vida, o jeito de Jesus, mesmo quando não é o jeito mais fácil, irmãos, não é o jeito mais fácil, mas quem disse que é fácil? Na carne, na nossa própria natureza, irmãos, nada vai ser fácil, porque a palavra declara em Gálatas, o apóstolo Paulo vai trazer essa compreensão,
no capítulo 5, quando fala que a nossa carne, ela milita contra o Espírito de Deus, porque são opostos. Então aquilo que é agradável na perspectiva espiritual, a carne se aborrece. E aquilo que é agradável à carne entristece o Espírito de Deus. Aí temos a palavra, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, a qual fomos selados para o dia da redenção. Não devemos entristecer o Espírito Santo, ainda que venhamos nos satisfazer momentaneamente, mas calcula, como isso afeta a nossa comunhão com o Espírito Santo. Agora, se relutarmos e se entregarmos e render ao senhorio de Cristo, e render ao Espírito Santo a vontade do Senhor, irmãos, ainda que devemos sentir na carne, ou suportar ou sofrer por isso, mas você terá um senso de recompensa absurdo, uma recompensa do Senhor, pelo fato de estar honrando o nome dEle, e glorificando o nome dEle. Lembre-se disso, irmãos, assumir a cruz, ou carregar a cruz, é viver do jeito de Jesus. Como Ele iria agir nessa circunstância? É assumir a cruz, irmãos. Olha, o jeito de Jesus, como devo ser um homem segundo a palavra de Deus. Qual é o papel de uma mulher segundo a palavra de Deus? Qual é a atitude que se espera de filhos e filhas de Deus? É assumir a cruz. Isso significa que deve se levar em todo ambiente, meus irmãos. Carregar a cruz, meus amados, é na escola, que a influência é tão grande, não é? Aí, queridão, você tem que lembrar que você é consagrado sua vida a Jesus, e você, precioso, precioso Jesus, tem que carregar a cruz. Honre os professores, honre a vida deles, abençoe a vida deles, honre. É na empresa, seja uma bênção. Vou carregar a cruz, ainda que seja difícil, mas eu vou fazer diferença, porque Cristo habita em mim. É fazer diferença, irmãos. Esse é o jeito de Jesus. Eu preciso concluir, irmãos meus. Devemos carregar a cruz, não nas costas, mas na forma de viver. Amém, meus irmãos? Porque carregar a cruz não é literalmente pegar a cruz e colocar sobre os ombros, sobre as costas e assim carregar. Eu estava lembrando pela manhã, há um tempo atrás, eu conheço esse irmão em outra cidade. Ele teve uma atitude que chamou bastante atenção e parou a cidade, pelo menos a parte do centro. Ele pegou uma cruz grande e ali ele colocou sobre os seus ombros e começou a andar as ruas da cidade, no centro. E não foi no horário qualquer, foi onde tinha muito movimento. Lá ele andava, as pessoas tirando sarro, outros sorrindo, filmando. Que loucura é essa, rapaz? E ele lá, foi entrevistado, mas o que ele queria dizer com isso era, há mais de 2000 anos atrás, alguém levou uma cruz, não como essa, mas ele levou sobre os seus ombros uma condenação, um justo, inocente, não tinha culpa, mas ele levou sobre os seus ombros nossa culpa, ele levou sobre o seu corpo a nossa dor, a nossa culpa, levou sobre si, ele suportou a ira de Deus. A intenção dele foi chamar a atenção das pessoas, para que lembrasse que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, havia executado um plano de Deus, cumpriu um plano de Deus. Ele pagou um alto preço para nos salvar. Ele estava despertando a memória de muitas pessoas que estavam adormecidos, para lembrar do sacrifício de Jesus. Estava lembrando sobre isso, irmãos, porque nosso chamado de carregar a cruz não é literalmente nas costas, não é numa camisa, ainda que nós podemos ter símbolos, mas é a nossa maneira de viver, irmãos. Nós podemos ter mensagens bonitas sobre a cruz, canções lindas sobre a cruz, mas
A questão é se tudo está refletindo ou se representa a nossa maneira de viver. Carregar a cruz, irmãos, deve ser a nossa maneira de viver. Cada dia eu luto porque eu tenho o temor de Deus na minha vida. Eu entendi. É uma cruz, é uma responsabilidade, é uma renúncia. Eu entendo quando o Senhor está chamando, nos desperta para algo. E eu entendo, o Senhor está me chamando, é a cruz. Então é um momento, eu vou orar, vou buscar. É uma forma de viver, queridos, que deve refletir em todo lugar. Seja no momento de estresse, seja dirigindo, seja uma prática de esporte. Carregar a cruz de Cristo, irmãos, é uma maneira de viver. Não é somente dizer assim, tomei minha cruz, estou indo para a igreja, até cheguei no horário hoje. Não, irmãos, isso não é assumir a cruz, não. Isso é organização também, né? Mas assumir é isso. É quando a palavra toca o seu coração e você sai daqui desesperado. Eu sei que eu tenho que fazer em casa. A partir de hoje eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu preciso confessar. Eu sei que eu tenho que acertar diante de Deus. Isso é assumir, irmãos. Eu sei o que eu estou decidido, eu entendi de Deus o que eu preciso resolver na minha vida. É uma decisão constante, que eu assumo hoje, amanhã eu assumo novamente, e assim vou seguir cada dia da minha vida, sem olhar para trás. A única razão para não olharmos para trás é olhar para Jesus, olhar para o sacrifício dele, olhar para o Calvário, que nos encontrou em nosso caminho dessa vida. Quero chamar você neste momento para orar ao Senhor. Enquanto isso, quero chamar aqui o conselho para estar aqui à frente, por favor. Pastor Valdemar também aqui comigo, por favor, precioso. Feche seus olhos, irmãos. Ore ao Senhor neste momento. O que o Senhor está te chamando para assumir a cruz hoje? E não é por obrigação. Não é por obrigação, mas uma convocação. É um meio pelo qual você viverá uma vida abundante. É um meio a qual você identificará com Cristo. Eu creio que o Senhor deu capacidade para você, criança, entender essa mensagem de alguma forma. Adolescente, jovem, adultos, casais, homens e mulheres, todos que ouviram a mensagem do Senhor nessa noite. Os irmãos aqui presentes, aqueles que estão pela internet. O que o Senhor está te chamando nessa noite? Em que área que você deve assumir a cruz? E dizer, Senhor, por amor a Ti, eu vou me posicionar nisso. Por amor ao Teu santo nome, Senhor, quero responder o Teu amor por mim. Eu vou me levantar nessa noite, Pai, decidido em Teu nome, a consertar isso na minha vida, a abrir mão do que for necessário para viver para a Sua vontade, meu Senhor. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, para que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha mover agora o coração da Tua igreja. Ministra, Senhor, de expressar como estilo de vida a cruz do Senhor, a qual nós podemos afirmar para o mundo: o amor dele nos constrangeu, e através de mim há de constranger também. Somos constrangidos ao sermos perdoados. Em nome de Jesus, receba o amor de Deus. Aquilo que você tem confessado diante do Senhor, nós iremos participar da mesa do Cordeiro. Assuma a cruz. Dê uma resposta ao Senhor nessa noite com fé. Se arrependa, volte para a presença dEle. Ou mergulhe, saia do raso. Assuma
uma postura de alguém que está sedento por Deus, por sua palavra. Meu Deus, nós clamamos a Ti. Que a Tua graça continue sobre nós, meu Senhor, nos capacitando a assumir a cruz, a identificá-lo, a revelá-lo e expressar o Teu amor, a Sua graça, meu Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Discipulado é o chamado de Jesus para todos nós, e a cruz de Cristo nos insere nessa nova vida, nessa nova realidade. Para cearmos, meus irmãos, à luz dessa palavra, dessa pregação, que tanto nos desafia, mas nos coloca no centro da vontade do Senhor, quero ler com vocês Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, que diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Há um custo para o discipulado, mas já foi pago o preço. O custo é a obediência, é a entrega, é a submissão, é seguir a Jesus. Porque Jesus morreu por nós, meus irmãos, para que vivamos por Ele. Porque Jesus morreu a nossa morte para que vivamos a vida dele. Porque Jesus morreu em nosso lugar para que sigamos os seus passos. Por isso, nós podemos celebrar a vida, porque Ele um dia se entregou por nós. E nós precisamos lembrar, em memória dEle, como Ele mesmo diz, que quando comermos do pão e bebermos do cálice, devemos fazer isso em memória dEle. E o apóstolo Paulo nos instrui, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, que na noite que Jesus foi traído, Ele tomou do pão, e tendo partido, deu graças e disse: este é o meu corpo, que é partido por vocês, comam dele todos, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após ceiar, Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, um novo tempo, uma nova vida, um novo peso agora, um novo jugo, manso, suave e tranquilo, na presença do Senhor. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Bebam dele todos, façam isso em memória de mim. Então eu quero te convidar a participar da ceia do Senhor, lembrando que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e Ele nos convida a seguir os seus passos. Discipulado, entrega, e só é possível porque Ele fez isso no nosso lugar. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ceiar, os discípulos, os presbíteros estarão apostos aqui na frente, lá atrás. Nós vamos fazer isso com tranquilidade, meus irmãos, fazendo filas aqui nos corredores. Mas eu quero orientar aos pais que estão com suas famílias. Você, homem de Deus, você tem o privilégio de orientar a sua família e de honrá-los servindo a eles. Então, convide eles a participar desse momento, em amor, em graça. Meus queridos irmãos, ela tem todo sentido para aquele que entregou a sua vida a Jesus, e para aquele que declarou esta nova vida, essa fé em Cristo através do batismo. Sim, há todo sentido para aquele ou aquela que assim o fez participar da ceia neste momento. Aos pais que estão com seus filhos, as crianças, oriente-os,
e assim sirva-os em família e em amor. Vamos fazer isso, queridos? Com alegria, tranquilidade, mas antes, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós queremos consagrar a Ti este momento, porque a ceia, Senhor, ela não é sacra, não é o sagrado, meramente pelos elementos que aqui estão. Não, Senhor, porque nós não cremos que aqui está o sangue de Jesus e o corpo de Cristo, de fato, literalmente. Nós acreditamos na presença real do Salvador em nossos corações. Obrigado, Espírito de Deus, por revelar Jesus em nós. Mas assim fazemos, Senhor, obedecendo a Tua palavra, obedecendo a Sua ordenança, e assim lembrando, memorizando, celebrando, em esperança e expectativa de que o Senhor vem, o Senhor volta, porque um dia cearemos contigo, face a face, sentados à mesa do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Assim, Senhor, nós entregamos a Ti e dizemos: Espírito Santo, opera milagres nesse momento, que a Sua presença se manifeste entre nós, em paz e alegria, perdão, Senhor, em avivamento, Deus, em ressignificação, em fortalecimento da nossa fé, no nome de Jesus. E quem crê diz amém. Vamos cear, queridos, por favor, saia do seu lugar com tranquilidade, vamos participar todos com alegria, em nome de Jesus. Eu sei, me amas.
Aleluia. Adore ao Senhor, querido. Exalte ao Senhor. Ele vive, Ele reina. Oh Senhor, aleluia. Como é bom, meus irmãos, poder adorar, celebrar esse Cristo que vive e reina. Aleluia. Você está em família aí? Se você estiver, ou mesmo que não esteja, gostaria que você se unisse agora em família. E se você está sozinho, vou pedir às famílias aí, não deixe ninguém sozinho aí. Se una em família agora. Quero chamar o conselho mais aqui. Vem cá, queridos. Pastor, vamos chegar mais aqui à frente. Nós vamos te abençoar. Nós vamos orar por você. Família da fé. Não deixe ninguém sozinho. Pode chamar, se una. Queremos que todos estejam juntos agora. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, abençoá-lo. Para a glória do Senhor. Luiz Carlos. Oh Pai, ainda na Tua presença, Senhor. Como é bom, como é maravilhoso, Senhor, para participarmos e sermos dessa grande família, aquela família dos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Pai, nós tivemos o grande privilégio, Senhor, de participarmos agora, oh Pai, da ceia do Senhor. Agora em família, Senhor, nós queremos, Senhor, a Tua bênção, queremos a Tua proteção, Senhor. Ao iniciarmos mais uma semana, Pai, esteja com cada um de nós, Pai. Esteja com cada um de nós, ó Pai, onde estivermos, em casa, no trabalho, na escola. Pai, nos abençoe, guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Você pode estender suas mãos, nós queremos impetrar a bênção. Que essa maravilhosa graça do Senhor Jesus que nos alcançou, o amor do eterno Pai que nos abraçou, as consolações, a comunhão, o poder, a liderança, a amizade do Espírito Santo de Deus, seja sobre você, sobre a sua família, sobre o povo de Deus, hoje e sempre, até a volta de Jesus. Amém. Deus te abençoe e volte em paz.